Querido William Tavares, me responda. Qual foi o mais próximo que você chegou de marcar um gol Puskás? Um gol que seja candidato ao prêmio Puskás. Mas eu já marquei um gol candidato ao prêmio Puskás. Só que não tinha imagem na época. Não tinha quem pudesse registrar. Queria que tivesse alguém como o Bruno Noblar registrando para dar essa emoção também, narrar. Eu poderia ter, mas talvez eu recorde. Eu posso dizer até o ano, 97. Nossa Senhora das Lives. E Nossa Senhora das Lives, nos ajude hoje, viu, com a live, viu, para dar tudo certo. Solta a vinheta aí, viu, Yuri? Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao Que Golaço 13. Hoje com o narrador, comentarista, também, claro, jornalista, Bruno Noblar, aqui dando a honra de nós, enfim, de estarmos com ele hoje aqui, né? Hoje está com um pouquinho de retorno novamente, mas Nossa Senhora das Lives vai nos ajudar. Eu tenho certeza que até o fim do programa vai dar tudo certo, né? E aqui vamos seguindo. Hoje também, obrigado mais uma vez, William, por estar aqui com a gente. A gente tem muito assunto aí para comentar. Bruno Noblar, é uma honra, realmente uma alegria tê-lo aqui conosco. Você que a gente viu desde o início, né, começar a sua trajetória no jornalismo e agora brilhando, viralizando, né, Brasil afora com esse gol. O que seria de Lucão se não tivesse a sua narração, né, sua brilhante narração, e que, enfim, ganhou aí o Brasil muito merecidamente, né? Você exprimiu ali toda a emoção do que aquele belo gol, antológico gol, merecia, né? E aqui, realmente, para mim é uma alegria, creio que para o William, para todo mundo da equipe, para todo mundo que está nos assistindo, que, enfim, que teve a felicidade de trabalhar com você aqui na Folha de Pernambuco, e agora vendo você brilhar aí pelo Brasil. Mas antes de você fazer as suas considerações, a gente começar a iniciar o nosso papo, Bruno, quero chamar você aqui que está nos assistindo, se inscreva aí nas redes sociais, participe, faça sua pergunta, me siga no Instagram, no Twitter, Folha PE, Folha PE Esportes. Também tem o Facebook, me siga lá no Facebook, no Telegram, e se inscreva aí no YouTube. Se inscreva aí no YouTube da Folha de Pernambuco, ative as notificações para você saber quando é que vai ter programa. Enfim, o William vai responder sua pergunta lá do início da live, né? Você falou qual foi o mais próximo que teve, né, de marcar um gol, Puskás. O mais próximo que eu cheguei foi de entrevistar o cara que narrou um candidato ao gol Puskás. Entendeu? Que é Bruno Noblar. Obrigado, Noblar. Boa noite. Que honra tê-lo aqui conosco. Me diga aí, velho, como é que foi essa repercussão? Parou de receber mensagem já parabenizando você, né, pela narração do gol. Olha, Jason, boa noite para você, para o William Tavares, para o Yuri também, que está na produção. Saber se meu áudio está direitinho aí para vocês, né, que não esteja dando nenhum retorno aí, como começou dando no início do programa, mas a honra é toda minha dizer que vocês da Folha de Pernambuco, eu passei acho que quase um ano com vocês aí como estagiário, e hoje estar de volta aqui é uma grande felicidade para mim, acompanho todos vocês, até os que hoje não fazem mais parte da Folha, como a Aís Falcão, pessoa que eu admiro demais. Então, primeiramente, agradecer o convite
tá? A honra é toda minha de estar aqui no programa. E você disse que o que seria do Lucão sem a minha narração, o que seria de mim sem o Lucão? Seria um mero narrador aí fazendo mais uma partida de futebol. Minha mãe sendo muito xingada nos comentários, porque ninguém é unanimidade. Mas, realmente, eu ainda não parei de receber mensagem, Jason. Para falar a verdade, sempre tem alguma novidade aqui para mim desde aquele dia. No dia que teve o gol do Lucão, o meu celular ele quase quebrou. Sim, isso é muito verdade. Meu celular esquentou de uma forma de tanta mensagem que eu recebia, que eu fiz, olha, uma hora ele vai explodir aqui, tá? Ele vai parar de pegar, porque a repercussão foi gigantesca, eu não fazia ideia. Na hora que saiu o gol, eu pensei, pô, o gol sem dúvida vai passar pelo Brasil afora, porque não tinha como. Foi algo que a gente talvez só veja uma vez na vida, né? Talvez só presencie aquilo uma vez na vida, aquele gol do Lucão. E eu não imaginava que a narração ela iria junto. Eu imaginei que talvez fosse o gol e apenas ficasse a imagem. Só que aí, já no intervalo, a Federação Pernambucana, né, na qual a gente transmite jogos por lá, postou com a narração e o pessoal começou a me marcar de uma forma, assim, absurda. E a repercussão ganhou o que ganhou. A minha narração aí, como vocês falaram, viralizou. E eu jamais imaginava isso, cara. O gol do Lucão foi uma bênção para mim, sabe? Porque eu posso estar aqui participando hoje, o meu nome apareceu num canal como Sport TV, enfim, outras emissoras de televisão reproduzindo. Então, foi uma sensação ultra mega especial que talvez eu nunca mais vá viver algo parecido na vida. Basta. Manda pra frente o Jonilson. O Lucão também responde. E aí a mão pegou efeito! Meu Deus do céu, entrou! Que golaço! Que incrível! Que incrível o gol do Lucão! Gol! Na hora já deu para ter a dimensão, não só a dimensão do que tinha sido o gol, mas a dimensão do que tinha sido o momento em si, da tua narração, de como isso poderia atingir, porque a gente sabe que muitas vezes no calor da emoção você narra alguma coisa, mas enfim, o jogo continua, você tem que estar focado no que vai acontecer, mas naquele momento você percebeu que talvez fosse uma virada de chave, cara, eu nunca vi algo tão diferente, assim, nunca narrei algo tão diferente, e talvez a emoção que eu tive no momento, eu sei que pode atingir outras pessoas. Você teve esse start naquele momento, ou foi realmente depois quando as pessoas foram comentando, mandando mensagem, as divulgações depois? Como é que foi essa mudança, assim? Olha, William, primeiramente, novamente dizer que é um prazer estar falando contigo, tá? Sabe que eu sou, até me considero seu amigo pessoal, tá? Adoro tuas postagens, você é o cara mais divertido que eu conheço, assim, a gente brinca bastante. Tá vendo, Jason? Eu falei que é natural aqui, tá vendo? Eu não falei nada, Bruno, é um elogio aqui, tranquilo. Obrigado, Bruno. E depois pode mandar o Pix, viu? Tá certo, olha, então, na hora que o Lucão chutou a bola, cara, eu tava na cabine lá do Cornélio de Barros e eu não tive dimensão da altura onde a bola foi. Eu até brincando falava isso com os amigos em off, que quando a bola ela ganhou tanta altura, milésimo de segundo, né, de você pensar o que você vai falar, de pra onde você vai olhar. Eu até brinquei que o comentarista da minha equipe, que é um dos meus melhores amigos, que é o Lucas Vasconcelos, ele perdeu o gol. Porque quando o Lucão deu o chutão, ele foi anotar alguma coisa no caderno. Ele era o comentarista do jogo, ele foi anotar. E aí o embalo dele foi só quando eu comecei a narrar, ele olhou pra mim e fez: o que foi que aconteceu? Porque eu não vi. E naquele momento, é engraçado, John, porque quando o Lucão chutou a bola, eu não vi a altura que ela estava, mas eu senti a torcida, tinha 300 torcedores, salvo engano, lá no Cornélio de Barros, mas eu senti um zum da torcida, e como assim, a bola tem endereço, e foi por isso que eu acompanhei. A narração aí. Que incrível o gol do Lucão! Gol! Agora tem um ponto interessante. Eu nem vi essa narração mais de 1000 vezes já, desde que aconteceu, tá? E é bem impressionante, porque você vê o lance progredindo, você percebe que a sua emoção vai, à medida que o momento a bola vai se aproximando até o ápice, né, que ela entrar na rede, né? Dá pra perceber que é um espanto, porque não é uma jogada construída, alguém que vai driblando 2, 3 jogadores, ou um chute fora da área que você vê a trajetória da bola. É uma bola que você tem um corte, como você mesmo falou, né? O comentarista vê um corte de uma bola no campo de defesa, é o momento de pedir o comercial, de fazer algum comentário sobre a partida, enfim. É tudo menos imaginar que aquela bola vai direto pro gol, né? Mas você sentiu aquele time de que talvez naqueles 2 segundos algo extraordinário, digamos assim, poderia acontecer, né? Pois é, e aí como eu senti o grito da torcida de vai, eu vou acompanhar para ver no que vai dar, né? E é engraçado, Tio, porque desde que eu comecei minha carreira eu sonho em ser comentarista esportivo.
e hoje está bem complicado eu pensar que eu quero ser comentarista a partir do momento que eu viralizei com um gol narrando. Então, isso é um pouco complicado. Até que em casa eu brinco em relação a isso. E, cara, como narrador, eu ficava imaginando, né? Pô, quando eu for narrar um gol desse, ou quando eu for narrar um jogo que for pros pênaltis, a gente imagina de como vai fazer. E o mais legal disso tudo é porque o gol que a minha voz foi mais escutada aí foi no gol que foi totalmente espontâneo, totalmente improvisação do momento. E isso, pra mim, é espetacular. Quando eu saía do jogo, eu pensei, pô, talvez se eu tivesse feito dessa forma, daquela, ter colocado, sei lá, sensacional, fenomenal, pegar alguma coisa brincando, assim, algo que tivesse até uma rima, sabe? Eu pensei nisso, mas eu fiz, cara, eu acho que talvez o mais legal disso tudo é que foi espontâneo, eu falei o que veio na hora e a emoção. E o resto do jogo, pra mim, virou meio que um sonho, sabe, John? Porque a repercussão era tanta, o celular não parava, que eu não sabia mais que eu tava no momento real, sabe? Assim, o segundo tempo foi andamento, o Salgueiro fez mais 2 gols no segundo tempo, mas tudo tava tão focado no gol do Lucão, que eu ficava, pô, tá acontecendo mesmo? Ou eu tô sonhando ainda e daqui a pouco eu vou acordar e vou viver a realidade? É algo que é incrível. A felicidade que eu tô desde aquele dia é muito grande. Pronto, pessoal, ajustou agora, tá tudo certo, não tô ouvindo mais retorno. Vocês viram aqui que eu troquei até o fone de ouvido, mas agora tá tudo certo. Tô ouvindo, já descobri o que era, entendeu? E aí a gente vai poder seguir agora normalmente com a conversa, agora tô ouvindo normalmente. Inclusive, quero já mandar um abraço aqui para Lara Pinheiro, que está nos assistindo. Já mandou aqui os emojis aqui, ela está prestigiando a gente. Um abraço, Lara. Valeu. Vinícius Cavalcante também conosco. Que coisa boa. Mais um grande companheiro aqui da gente, que passou pela Folha de Pernambuco. Chegou mais uma que está de férias. Marjorie Correia também está aqui sempre com a gente. Obrigado, Marjorie. O final de semana foi bom, né? Só foto na praia, coisa boa. Convidada, ela está dizendo aqui, convidado especial demais hoje, que golaço gigante. Ela mandando também um abraço aí para Bruno. Pronto, pessoal, vamos seguir aqui com a conversa. Bruno, vamos contar para quem não conhece você, quem é Bruno, quando você começou. A gente conhece a sua história, né? Mas o grande público, quem está nos assistindo, muita gente não conhece. Como é que você começou no jornalismo? Como é que foi parar Enfim, foi parar na narração mesmo, né, esportiva, que, enfim, a gente que conviveu com você sabe, eu convivi diretamente com você, sei da sua vocação para isso, né? Mas, enfim, eu quero que você fale aí para o público. Então, gente, eu acho que a minha internet ela tá não colaborando um pouco. Até peço aí para se o Yuri puder me tirar um pouquinho de tela só para eu voltar, eu já volto respondendo a tua pergunta, porque a internet aqui mesmo que deu para ouvir a minha pergunta? De delay. Deu para ouvir, não, acho que agora tá 100%, é porque a internet aqui ela tá querendo atrapalhar um pouquinho e fazer participação hoje aqui na live. Nossa senhora, então, da live não tá nos ajudando, mas ajude, viu? Pois é, mas a minha gosta de atrapalhar com frequência. Então, Jason, eu queria te dizer que com 15 anos, eu acredito, eu decidi ir para a área de jornalismo, sabe? Eu imaginava que seria o que eu iria me formar e seria a minha profissão. Mas eu ainda não tinha a dimensão do que eu queria. Eu, com 15 anos, eu dizia, pô, eu quero ser jornalista, eu gosto da parte de comunicação, mas não era a preferência esporte. Eu sempre amei esporte. A minha casa respira a futebol, a basquete. Meu pai é um cara que entende absurdos de futebol, fez eu e meus irmãos sermos apaixonados pelo esporte em geral. E com 15 anos eu dizia, pô, eu acho bacana a área de jornalismo, gosto de ver televisão, então é uma área que eu vou pensar um dia em virar profissional. Só que eu tenho 2 irmãos mais velhos, um que é formado em cinema e o outro em publicidade, e esse segundo é um cara que sempre entendeu muito mais a área de jornalismo do que realmente a publicidade. E na época que ele estava se formando, para quem não sabe, jornalismo e publicidade são cursos até que começam juntos. Para quem divide sala de aula, muitas vezes publicidade e jornalismo são pessoas que estão na mesma sala. E aí o meu irmão, que é Vitor Noblar, que foi talvez a minha maior inspiração para virar jornalista esportivo, ele, por mais que seja formado em publicidade, ele conheceu pessoas da área que hoje são meio que reconhecidas.
O Tarso Michel, por exemplo, que é repórter hoje da Rádio Transamérica, era da mesma sala que o meu irmão, Estela Soares, que também passou pela CBN. Então, várias pessoas que fizeram seu nome, digamos assim, na parte de jornalismo esportivo. E aí, quando eles estavam começando, eles criaram uma página nas redes sociais, principalmente no Facebook, que na época era muito firme. Eles criaram uma página chamada PE no Gramado. E lá eles criaram um programa de rádio na universidade, tudo. Então, eles ali começaram a criar a vida deles no jornalismo, apesar que o meu irmão terminou se formando em publicidade. E a partir do momento eles foram conhecendo, conseguindo estágio, começaram a trabalhar numa rádio chamada Amparo FM, que é uma rádio lá de Olinda. E aí eles já conheceram outro pessoal envolvido com esportes, e daí começaram a carreira deles. E eu, era irmão de um deles, comecei a acompanhar. E, cara, eu via meu irmão fazendo, meu irmão era comentarista também, eu achava meu irmão muito bom, e eu dizia, pô, juntar o jornalismo, que eu acho massa, com esportes que eu sou apaixonado. E eu não sou apaixonado só por futebol, a gente até brinca aqui em off. Sou apaixonado por basquete, vejo tênis, vejo vôlei, eu gosto bastante do esporte no contexto geral. E aí, antes de entrar na faculdade, antes de eu completar 18, meu irmão estava fazendo parte de uma rádio web, chamada Rádio de Comunicação Esportiva, que até hoje existe, a rcefm.net. E eles estavam querendo pessoas jovens para colocar na pista, colocar ter experiência. E eu disse, pô, Vitor, eu gostaria. Será que você tem como me dar uma chance e tal? Perguntar lá pro pessoal. E fizeram, o menino tem 17 anos aí, perto dos 18, vamos dar uma chance para ele. E foi daí que eu comecei como humilde comentarista nos jogos da Liga de Basquete Feminina, na época que tinha um esporte muito forte, tinha a Uninasal. E aí comecei a acompanhar de perto e graças a Deus o pessoal gostou de mim. Passei o primeiro semestre inteiro praticamente fazendo a Liga de Basquete Feminina, e em 2015 teve um jogo do hexagonal do rebaixamento, salvo engano, e aí estavam precisando de um comentarista e disseram, sabe uma coisa, não tá podendo ninguém, vai esse menino, vamos soltar ele no futebol para ver se ele desenrola. E aí meu primeiro jogo oficial foi nos Aflitos em reforma ainda, que o Náutico jogava na época na Arena de Pernambuco. Eu fiz um jogo que foi Porto 3, América 3, pelo hexagonal do rebaixamento. Carlinhos Bala fez um gol de cabeça pelo América nesse jogo. Quires, que era desse jogo. Bem, pronto, foi um 3-3, foi bem movimentado. Foi bem movimentado e foi meu primeiro jogo oficial. E aí eu sei que no segundo semestre daquele ano, situações aconteceram, meu irmão acabou saindo da parte de jornalismo e tal, foi trabalhar com outras coisas de cinema, e eu fui ganhando espaço na rádio web, fui ganhando, tentei até narrar jogos, mas pique de rádio, até hoje, para mim é outra coisa. As pessoas que narram em rádio têm minha total admiração, porque é uma velocidade que é incrível, né? O que a gente vê, a emoção de um gol, gogó. Eu tentei, e digo a vocês, sou narrador de TV hoje. De rádio, eu não tenho essa confiança para ser. Preferia ficar no meu local de comentarista. E aí, pronto, eu acho que eu estava no 4º período da faculdade, quando surgiu o meu primeiro estágio oficial, que foi com vocês, né, aí na Folha de Pernambuco, passei praticamente um ano. Depois de um tempo, eu cheguei a fazer também um estágio de um ano lá na Rádio CBN, né, também fiz muitos contatos por lá e muitos amigos participavam lá na mídias sociais, entrava um pouquinho de vez em quando no ar, e hoje estou formado e hoje estou na TV FPF, né, que para quem não conhece é a TV da Federação Pernambucana de Futebol, e a gente transmite os jogos que não tem grade de televisão. No caso, jogos que não passam nem na Rede Globo, nem no Premiere, são os jogos que a gente faz. E aí, por isso que eu estava nesse Salgueiro e 7 de setembro que acabou acontecendo esse gol do Lucão. Ô, Bruno, além do seu irmão, você também tem um tio que é jornalista, não é isso? Sim. E fale para quem... que é o famoso também, né? É o segundo mais famoso, né? É o segundo mais famoso, exato. Depois de Bruno, é o segundo mais famoso. Depois de Bruno, o segundo mais famoso. Então, vocês sabem que é brincadeira, né? O meu tio, Ricardo Noblar, tem um blog do Noblar, né? Eu gosto bastante de usar meu sobrenome porque ele é raro, né? Então, o pessoal da minha família, quase todo mundo é chamado de Noblar fora. É até algo curioso da minha família. O meu tio, claro, virou jornalista muito, muito antes de mim, já está nessa área há muito tempo, participando aí da parte de política. E ele, graças a Deus, ele é muito renomado no que faz. Ele hoje em dia mora lá em Brasília, né? Mas é engraçado que eu sempre escutei o nome dele e quando o pessoal olha para mim e sabe que eu me formei em jornalismo, pensa, pô, tem a relação com o seu tio, né? Seu tio é jornalista e tal. Mas nunca foi por conta dele, sabe? Até o meu contato com ele é pequeno, eu só o vejo praticamente final de ano.
Tenho um carinho enorme com ele, tanto ele comigo, com meu pai, que é o irmão dele. Mas termina que eu não pensava que o sucesso dele, entre aspas, foi por isso que eu pensei, eu vejo meu tio fazendo e eu quero fazer também. Tanto que são áreas diferentes. Eu até, de certa forma, me interesso por política, vejo quase todo o trabalho dele, sigo nas redes sociais e tal, mas eu nunca quis colocá-lo como principal inspiração, porque eu acho que seria oportunismo meu, sabe, de tentar ganhar algo por cima do nome dele. Então terminou que eu vi assim o meu irmão na área, meu irmão fazendo o que eu comecei a sonhar em fazer. Então por isso que eu sempre falo que é meu irmão que foi a minha maior inspiração, assim, como trabalhar nessa parte de esportes. Então por isso que eu acabei seguindo a linha. Mas meu tio, claro, é um cara que eu admiro bastante, mas não foi por ele em especial que eu terminei escolhendo essa área. Agora eu tenho curiosidade, eu ia dizer Noblazinho, já ia entregar aqui o jeitinho a intimidade. Eu tenho curiosidade, Bruno Noblar, para manter um pouco de seriedade. Porque, como você já falou, né, você estagiou com a gente lá na Folha de Pernambuco, e quer queira que não, é uma mudança em si você trabalhar com esporte, da área escrita, digamos assim, de você fazer a cobertura, trabalhar com textos em si, para trabalhar com audiovisual, digamos assim, como você estava trabalhando agora com a TV. Quero saber se você sentiu um pouco de dificuldade nesse início. E a gente fala isso porque, obviamente, quando você se forma em jornalismo, você se forma tentando se preparar para todas as áreas. A gente estuda rádio, estuda TV, estuda impresso. A gente, dentro do curso, dentro da universidade, a gente trabalha, a gente estuda para poder trabalhar em todas as áreas. Mas é claro que quando você entra numa área, você acaba se especializando um pouco mais, pegando um pouco do cacuete, o cacuete do cara que trabalha no jornal, que trabalha com texto. E eu confesso que, assim, eu te vejo narrando, você fala que acho que não se vê, por exemplo, narrando rádio. Eu acho que talvez seja uma questão de treino, porque eu tenho certeza que você teria talento de sobra para isso também. Mas eu confesso que eu, por exemplo, eu imagino que é muito complicado você fazer esse tipo de narração, de passar essa emoção, porque não é só você fazer o trabalho, você tem que fazer o seu trabalho, mas fazer com que o público também tenha aquela mesma emoção que você sente. Queria saber, na tua opinião, como foi essa mudança do Bruno Noblar assinando um texto de jornal para o Bruno Noblar agora aparecendo nos comentários e nas narrações? Olha, o William, né? Eu também não posso ficar chamando de John, né? Senão o pessoal vai estranhar. Mas, então, eu, quando comecei, meu irmão tem um blog que é para falar de cinema e esportes. O nome do blog é Cine Esporte, curiosamente falando. E lá eu comecei treinando meus primeiros textos. Jornalista tem que saber escrever, sem dúvida nenhuma, né? Tem que saber se expressar. Só que eu acho que eu sempre gostei mais da forma verbal. Eu sempre me senti mais seguro falando do que propriamente escrevendo. E aí, na CBN, quando eu fui para a rádio depois, foi um ponto que rádio, claro, você pensa falar, só que muitas vezes lá eu tinha que ter a matéria para o site. Então, foi um momento que eu tive que dividir as duas coisas. Na Folha, aí, quando eu trabalhei, que era jornal, eu me sentia ainda muito inseguro. Eu não sei quantos anos eu tinha na época, talvez 19, mas para mim era algo que eu fazia, estou escrevendo para um jornal, o Jason vai reler meu texto. E, brincadeira à parte, eu sempre tive uma dificuldade em reler os meus próprios textos. Eu faço meu texto e eu acho que ele está 100% correto, sabe? Eu posso reler 10 vezes e eu não vou encontrar um erro que talvez a primeira pessoa que lê naquele momento vai indicar. Então, assim, eu não conseguia ter essa segurança. Mas é engraçado como no texto, você, por exemplo, você pode perceber de uma forma mais tranquila que você cometeu um equívoco do que você falando. Falando, você tem um milésimo de segundo ali para falar e pode sair a maior besteira do mundo. Escrevendo, não. Quando você vai ver se o raciocínio está correto, você consegue, né? Não está bem claro o que eu estou falando e tal. Eu sinto que exige mais uma atenção quando você escreve, porque é aquilo ali que vai ficar fixo. Você falando, talvez durante o trabalho que você estiver fazendo, seja na rádio, seja na TV, você pode, daqui a 5 segundos, dizer, não, deixa eu colocar de uma forma melhor e refazer o que eu estou pensando. Porque a partir do momento que você coloca um texto lá, claro que depois, hoje em dia, a gente pode voltar a editar um texto, né? Mas no jornal você não pode. No jornal impresso, por exemplo, o que você escreveu vai estar lá firme para sempre, cara. Então, em transmissão de rádio, TV, um dia ou outro, você pode dizer, não, hoje eu penso dessa forma e mudar o seu raciocínio. Um texto, eu acho que essa visão já é um pouco mais difícil para você acabar mudando. Para ir para o audiovisual, até hoje é um desafio. Desses estágios que eu coloquei, eu preciso também colocar uma página que eu fiz parte, chamada Lugar de Esportes. Era uma página que a gente ia para o estádio
fazer pré-jogos. A gente fazia, até na época da Folha, inclusive, acho que eu comecei a fazer, dividindo as responsabilidades, que a gente ia para Arruda, Aflitos, Ilha do Retiro, fazer os jogos dos times daqui, né, porque eram meros estudantes de jornalismo fazendo. A gente ia para o estádio, tinha uma câmera, a gente colocava um microfone que era uma lapela, e a gente ia, passava informação, passava escalação, interagia. E a primeira vez que eu entrei, Jason e William, eu me traumatizei. Porque a primeira vez que a gente foi entrar, eu tava com uma lapela, que na hora que eu entrei, ela deu um problema. A minha voz ficou saindo de um jeito que ela parecia, assim, desenho animado, sabe? Eu não sei o que é que tinha acontecido ao certo. Mas eu entrei de uma forma, o pessoal ficou, meu Deus, essa é a voz dele e tal, não sei o que, assim. E tinha uma audiência muito grande já o pré-jogo, porque já era algo de longa data que os meninos faziam. Então eu entrei e fui lendo os comentários simultâneos. Cara, eu me tremia todo, eu fazia, meu Deus, o que é que tá acontecendo? Aí meu amigo botou o retorno e fez, calma, deu um problema no teu microfone e tal. Eu fiquei, meu Deus do céu, não entro nunca mais aqui para aparecer e mostrar a cara. Mas, claro, aí depois disso, passei por muito treino, passei por muitas situações que, infelizmente, não deram certo. Aqui é uma live, né? A gente tá fazendo ao vivo e ao vivo pode acontecer milhões de coisas. Pode faltar luz, enfim, passar um raio e ao vivo atrapalhar. Inclusive, se faltar a luz aqui, não tem apresentador, pode não ter comentário, pode não ter o William, pode não ter você aqui. Exato, porque realmente a gente depende, né, da energia, enfim. Ô Bruno, só interrompendo aqui, porque Lara disse o seguinte, verdade, você conversa demais. Eu acho que ela quis se referir à sua vocação para exprimir o que você vê e não escrever. Ela tá dizendo. Ela reclama porque eu mando muito áudio no WhatsApp. O Lara, que hoje é estagiária lá da federação, um beijo especial para ela, faz um trabalho absurdo. Veio lá de Uruçuí, viu, minha gente? Lá de Uruçuí, lá no Piauí. Tá fazendo um trabalho bem massa com a gente. Obrigado aí por estar nos acompanhando. Mas aí, então, esse momento da página do Facebook foi um ponto que me deu uma confiança, assim. Se eu conseguia fazer com todos os perrengues que a gente passava, que a gente batalhava para estar fazendo algo profissional ali, eu me senti mais pronto para trabalhar com audiovisual. E aí, eu era daqueles que tinha dificuldade de pegar um celular aqui, botar na mão e fazer um vídeo. Até hoje não é a minha preferência, pegar um celular e fazer como se eu estivesse fazendo a coisa mais espontânea do mundo. A Lara, por exemplo, ela consegue fazer isso. Eu já sou mais robótico, de botar uma câmera aqui na minha mão e começar a fazer. E aí, a gente passa por um processo de evolução. Na federação, os jogos, no começo, a gente não aparecia, a gente não mostrava a nossa cara. Era só a nossa voz. Então era uma coisa mais tranquila. Hoje, para mostrar a cara, até hoje tem um friozinho na barriga. Não tem como a gente esconder isso, sabe? Dá um friozinho na barriga quando a gente aparece ali e mostra a cara. E narrar um jogo, cara, hoje de Série A de Pernambucano, é uma responsabilidade enorme, enorme. Eu fico muito feliz que a audiência tenha crescido, que esse gol do Lucão tenha viralizado, mas é um momento muito tenso pra gente, que a gente tá ali representando um órgão absurdo, o maior do futebol pernambucano, e a gente tem que estar ali seguindo regras, não perdendo a paciência com o público, que de vez em quando a gente, nossa mãe, né, minha mãe não sabe, de vez em quando ela é xingada, mas tudo isso faz parte do processo. Bruno, eu quero saber, você tem histórias para contar, né? Apesar da sua curta carreira, você vai muito ao interior. Deve ter histórias no interior também, mas conta como foi a primeira vez que você foi narrar uma partida. Conta aí para o público como é que foi essa história. Olha, a história da narração é engraçada, porque quando eu fazia parte da rádio web lá, rcfm.net, eu dizia a eles que eu tinha interesse em descobrir se eu conseguia narrar ou não. E aí foram me colocar para narrar um jogo de final de temporada. O Náutico já não tinha mais chance de subir e o Bahia também não. E aí era um jogo na arena, Náutico e Bahia. E aí fizeram, tu vai narrar o jogo. Eu divulguei para Deus e o mundo, cara. Vou estar narrando, me acompanha aí, o link e tal, não sei o quê. Mandei para todo mundo, um bocado de gente até que não me conhecia respondendo. E eu naquele embalo de, vai ser massa. Só que, com toda a humildade do mundo, a gente era uma rádio web que a gente fazia por querer aparecer. Não tinha uma renda fixa. E naquele dia terminou que eles receberam uma proposta de fazer um jogo de futebol de várzea, que todo mundo ia receber uma quantia pela transmissão do jogo. Cara, a gente tinha feito jogo de basquete de manhã, da Liga de Basquete Feminina, creio eu, e de tarde a gente estava na dúvida. A gente vai para o jogo da várzea que a gente vai receber ou a gente vai para o jogo lá da Arena do Náutico Bahia? E perguntaram a mim, né? Porque ia ser o primeiro jogo que eu ia narrar.
Eu já tinha divulgado para todo mundo. Minha mãe disse que ia escutar, meu irmão, papagaio, cachorro, enfim. Mas eu sabia da necessidade do pessoal, eu sabia que não era fácil a vida de rádio web. Eu fiz, não, a gente vai para o que vai pagar para a gente alguma coisa. Então terminou que esse não foi o primeiro jogo que eu narrei, a gente foi pro jogo de várzea. Foi até uma história engraçada, porque esse jogo a gente transmitiu em cima de um caminhão. Eu tinha altos vídeos desse dia, maravilhoso. Mas não cheguei a narrar nesse dia o futebol de várzea e tinha aquele interesse. Primeiro jogo que eu narrei, futebol ainda foi na rádio web, mais no pique de rádio. Terminava que no grito de gol eu sentia a minha voz. Eu não tinha técnica, né? Eu não tinha o ficar ensaiando antes de começar o jogo, o exercício vocal e tudo mais. Ia mais no meu achismo. Então, toda vez que eu ia fazer um jogo, eu narrava e quando chegava no gol do time da capital, minha voz queria ir embora. Teve um jogo que eu fiz uma vez, América Mineiro Sport, eu acho, na Ilha do Retiro, que eu fui narrar, que terminou o primeiro tempo e eu só queria que o jogo acabasse. O jogo tava 1-0 pro América e eu, meu Deus do céu, acaba esse jogo que eu não tenho mais voz pra narrar, cara. Eu tô aqui com 19 anos, eu tô com medo de sei lá, tá passando vergonha aqui na rádio. Então, assim, eu acho que eu não vou aguentar. Pra complicar a minha vida, o Sport empatou esse jogo aos 48 do segundo tempo. Aos 48 eu já tava no nível de exaustão de voz, assim, absurdo, mas fiz. E aí depois eu cheguei pro pessoal humildemente e fiz, não tô aguentando o pique. Eu preciso treinar mais, eu preciso ter exercício e tal, eu preciso saber dividir, até porque era uma rádio web, então não tinha tantas propagandas como as rádios grandes têm. Né? Se você parar para pensar hoje em dia, o que mantém muito rádio são as propagandas. Então, quando a gente vê as vozes espetaculares de um Haroldo Costa da vida, a gente sabe que ele também consegue se guardar para o momento da hora do gol. Né? Porque o jogo, a maioria do jogo é pitu, não sei o que, isso, aquilo, outro. Então, eles conseguem ter mais. Para uma rádio web que praticamente não tinha patrocínio, é você narrando o jogo todo, os 90 minutos, aquela correria. Então, eu não tinha voz para isso. E aí eu voltei a narrar na TV da federação. A gente era um núcleo muito jovem, a equipe de lá, pessoas também querendo oportunidade, mas muita gente tinha medo da narração, sabe? Hoje, para você encontrar, eu acho que de 10 pessoas, 8 querem ser comentaristas e 2 têm a coragem de tentar a narração. E aí, como era TV, eu fiz, sabe uma coisa? O tempo da TV é diferente. O tempo da TV tá com a imagem. Então, eu não vou precisar ficar me esgoelando, gritando, o tom de voz vai ser mais baixo. Eu fiz, sabe uma coisa? Vamos nessa, vamos tentar de novo. E eu comecei a gostar. Eu não posso dizer que hoje eu não gosto. Eu ainda prefiro ser comentarista, apesar que hoje muito mais gente me olha como narrador por conta do gol do Lucão. Mas eu peguei gosto. Eu acho que você saber levar uma narração de futebol, de você apresentar, isso me faz apaixonar pela narração, sabe? De você fazer a abertura, você saber trazer o comentarista, você saber trazer o repórter. Isso, para mim, é o mais encantador do que a narração propriamente do gol. Só que o que é que o pessoal vai analisar depois, quando acaba o jogo? Como é que foi narrado o gol. Você vai para a partida, tá lá, os melhores momentos e a narração do gol. Então, aquilo é que chama a atenção. Então, eu não acho que eu tenho uma voz que vai dizer, pô, que vozeirão. Não, eu tenho 24 anos e eu acho que a minha voz ainda parece fazer com que eu seja mais novo do que eu realmente sou. Eu não me vejo com uma voz que vai dizer, pô, que voz, que rouquidão. Não. Mas hoje eu já gosto de comandar uma transmissão, de levar. Isso para mim é apaixonante. Hoje na TV eu consigo, com certa regularidade, fazer isso. Ô Bruno, eu tinha te perguntado, acho que antes deve ter cortado um pouco, era se você tinha alguém que você se espelhava na narração, algum narrador que você observava características, que você tentou, eu não digo copiar, mas assim, tentar se inspirar para criar esse seu modelo de narração. Olha, eu sou muito fã do Haroldo Costa aqui de Pernambuco, que não tem como não ser. Acho que ele é um dos poucos que é unanimidade. Mas, por exemplo, eu tenho até um estilo que eu tenho que ter cuidado com isso, para você não virar um narrador muito brincalhão. A gente sabe que, por exemplo, o Romulo Mendonça lá da ESPN, o cara é um show à parte. O cara, ele consegue trazer da emoção a parte engraçada da narração. Ele consegue fazer isso de um jeito que eu acho que ninguém sabe. Aqui no Brasil fazer, feito ele faz. Então, ele e o Everaldo Marques, hoje o Everaldo Marques já faz parte de outra emissora, ele me chamou muito a atenção. O Rômulo pela parte que ele consegue ser engraçado durante o que ele faz, e o Everaldo de uma parte que ele consegue fazer a emoção, mas ainda muito na firmeza, sabe? O Everaldo brinca menos do que o Rômulo Mendonça, e na parte da emoção talvez ele consiga botar melhor, não sei. Mas são os dois que eu mais observo. Tanto que quando eu abro a narração, eu abro a transmissão da gente, eu faço uma coisa que talvez seja imitação, e eu não sabia que eu fazia até um dia desse. Que o Rômulo Mendonça, quando ele abre, ele faz o seja muito bem-vindo e seja muito bem-vindo. Eu faço na minha narração e eu não fazia ideia que eu tinha roubado dele.
mas é de alguém que você se Foi no inspira, então eu não automático, posso narrar igual. Vai no automático. Não, Você vê tanta pessoa fazendo que isso. se torna o seu jeito de fazer. Ô, Bruno, qual é o gol que, enfim, você quer narrar, o evento que você sonha em narrar um dia? Rapaz, olha, eu sou uma pessoa muito realista. Se eu for falar de sonho, que eu acho que vai acabar que infelizmente não aconteça, claro que narrar uma Copa do Mundo seria algo absurdo. E eu nem digo final nem nada. Narrar um jogo de Copa do Mundo já seria o maior momento, sem dúvida nenhuma, de alguma carreira. E gol, eu sou apaixonado pelo gol que decide o jogo. Eu sei que o gol do Lucão viralizou no momento que era o primeiro tempo do jogo e foi um gol antológico. Mas eu sou fã daquele gol que sai aos 48 do segundo tempo e decide algo incrível, sabe? Como um gol que vai salvar o time de rebaixamento ou levar esse time ao título. Eu sou apaixonado por esse tipo de gol. Então, se eu fosse narrar um jogo de Copa do Mundo e tivesse um gol desse, para mim seria a coisa mais perfeita do mundo. E qual o lance ou o gol, enfim, o lance que você gostaria de ter narrado? Assim, que você já assistiu e pô, queria muito ter feito esse lance. Eu queria ter narrado esse gol, enfim, esse título. Pergunta difícil, Jason, mas me vem logo dois na cabeça. E os dois aconteceram na Champions League. O gol do Cristiano Ronaldo contra a Juventus. Aquela bicicleta, para mim, ali é absurdo. E o jogo que o Lucas faz 3 gols do Tottenham e Ajax, né? Que leva o Tottenham à final da Champions League. Eu acho que são os dois momentos que eu escuto a narração daqueles gols e eu fico, meu Deus, acho que se fosse eu narrando, eu tentaria passar aquela emoção e talvez só com palavras diferentes. Mas são dois momentos, assim, de futebol que, para mim, são incríveis e eu gostaria de estar naquele momento. Agora vamos falar um pouquinho do nosso futebol pernambucano, né? A gente falou aí sobre a carreira de Bruno, enfim, bastidores das transmissões. Santa Cruz teve uma boa largada, né, no Campeonato Pernambucano, está aí com 12 pontos. Agora eu quero saber de você, primeiro de William. O Santa desponta aí, tem despontado, né, com um bom início de temporada, mas vai se conseguir manter a boa fase, William? Você acha que vai conseguir sustentar com o elenco que tem, com o time que tem, com o futebol que está jogando? Como é que você prevê, como é que você vê o Santa Cruz de força mesmo, enfim, de energia até chegar, enfim, para manter essa boa fase? Eu confesso que eu acho muito complicado estabelecer parâmetros nesse início de temporada, porque talvez salvo o Retrô, os demais times do interior eles são muito próximos, são muito parecidos nos defeitos e nas qualidades, principalmente nos defeitos, para ser bem sincero. É um início de temporada muito bom do Santa, obviamente, por você imaginar que é um time que foi reformulado quase por completo, se não me engano foram 18, 19 contratações, é um time que mudou bastante, é um trabalho que está sendo iniciado pelo Leston. Eu acho que é muito complicado você avaliar agora, porque a gente foram 4 rodadas, né? Tem mais ainda 5 jogos, você vai ter o Santa Cruz enfrentando o Retrô, que é um time que tem sido uma pedra no sapato dos times aqui do Trio de Ferro da capital, né? Venceu o Náutico, venceu o Sport, e não venceu o Náutico e venceu o Sport, é bom que se diga, por uma mera obra do acaso, por um gol perdido. O Retrô, ele jogou bem, ele conseguiu fazer um futebol capaz de vencer o Náutico, capaz de vencer o Sport, sem que fosse aquele jogo que você ganha por 1-0 e fica se defendendo 80, 90 minutos. Eu acho muito complicado essa avaliação, porque são jogos em que muitas vezes são decididos por questões que nem envolvem tanto critérios técnicos. Assim. Eu confesso que, tecnicamente, por exemplo, desse elenco do Santa, me chamou mais a atenção o Tarcísio no meio campo e Walter, justamente porque, pela carência que ele tem desse ritmo físico, ele não é um jogador, obviamente, que tem essa questão física como diferencial dele, mas tecnicamente ele tem sido um diferencial na equipe do Santa. O gol de falta que ele fez, aliás, o primeiro gol que ele faz é uma jogada que você percebe que não é força física, não é velocidade, é inteligência. Ele sabe que ele não vai conseguir dar um sprint muito grande, de muitos metros, mas ele se movimenta, ele faz o giro de corpo de um pivô, ele é inteligente o suficiente para perceber a movimentação do jogador que vai dar o passe para ele, porque o jogador dá o passe para ele porque ele percebe a movimentação de volta, ele dá essa condição. Então ele se movimenta, sai um pouco na frente do marcador, suficiente para tomar a velocidade e fazer o gol. Então, assim, é uma jogada puramente de técnica. Mas a gente sabe que você pegar, com todo respeito, uma defesa de um time interior, mas uma defesa do Náutico, do Sport, do Retrô, vai exigir um pouco mais de dificuldade. Então, assim, é um início bom para o Santa criar aquela gordura importante, porque o Santa vai ter pelo menos aí 3
os últimos 5 jogos difíceis, em que mesmo que tenha um tropeço, por exemplo, a tendência é que o Santa se mantenha ali na parte de cima, pensando também, é claro, porque a gente fala muito dessa questão do começo da temporada, mas é bom lembrar que o Santa ele precisa ficar entre os primeiros colocados, né, chegar na semifinal, para conseguir uma vaga na Série D do ano que vem. Obviamente, o torcedor tricolor não quer que o Santa Cruz continue na Série D em 2023, ele sonha com acesso. A gente tem que pensar, eu pegar uma palavra aqui de Bruno, né? Tem que ser realista. O Santa primeiro tem que pensar em fazer o pé de meia dele, que é assim, se garantir na Série D. Imagina se o Santa começa a tropeçar e termina em terceiro, quarto, não garante uma vaga na Série D, e de repente no Nacional não consegue chegar até a reta final. Imagina se o Santa Cruz sem divisão no ano que vem. Então acho que o pensamento do Santa tem que ser esse realmente, de conseguir chegar para conseguir a vaga na Série D do ano que vem. E aí aquela coisa, a gente está acostumado a ver decisões pernambucanas, e pode pegar 2011, por exemplo, o Santa era a Série D, o Náutico era a Série B, o Sport era a Série B, inclusive é um cenário que é o cenário idêntico ao atual, né? 2 na Série B, 1 na Série D, e o Santa surpreendeu. Mas eu acho que é bom ter cautela, e acho que até o Leste deve ter muita cautela, ele sabe que o mais complicado vai surgir ainda, né? Que são esses jogos da reta final da primeira fase, e o mata-mata, né? Que é quando vale, né? O campeonato. Ô, Bruno, antes de eu jogar aqui para você, Matheus Jatobá também está aqui com a gente. Que massa, galera. Que massa, ele diz aqui. Galera massa, viu? Só craques. Ele diz aqui, Marjorie já estão agorando o tricolor. Veja bem, viu? Está dizendo aqui. E Fernando Barros, grande Fernando Barros. Um abraço para Matheus, grande para Fernando Barros, o Giga. Já fizemos vários programas também, né? Vários programas também. Aqui na época que ele era da Folha de Pernambuco. Grande Noblazinho, desenrolado, tá dizendo aqui. Abraço, Giga, saudade. Ô, Noblar, eu quero saber se você acha que o Santa, essa boa fase que o Santa está vivendo agora, se a gente pode considerar ele, inclusive, a gente está em semana de clássico, né? Clássico das Multidões, que vai ocorrer nessa semana, que vai ocorrer no sábado, né? Sábado. 16h30. Eu quero saber se essa boa fase chega a tal ponto de considerar o Santa favorito já no jogo contra o Sport. Olha, favorito não, né? Em termos de elenco não dá para colocar favoritismo para o Santa. Só que até gosto tanto das estatísticas de William Tavares, nos textos que ele faz, o que ele solta na internet, que eu vou até pedir uma ajuda dele agora. O que me chama a atenção para essa temporada do Santa é um fator que aconteceu com o Náutico e o Sport em outros anos, não deles estarem disputando a 4ª divisão, por exemplo. Mas, salvo engano, em 2019, quem ganha o Pernambucano é o Sport, quando ele só jogou o Pernambucano. Ele não jogava a Copa do Nordeste, ele não dividia a atenção com a Copa do Nordeste. E o Náutico ganhou em 2018, salvo engano, também que o Náutico não atuou na Copa do Nordeste. No caso, ano passado também, o Náutico não atuou, em né? 21 também. Não, perdão, em 2021 também, né? Os 2 anos que o Náutico ganhou o Pernambucano recentemente, foram 2 anos que o time não atuou na competição regional. O Santa tem isso a seu favor esse ano. Claro, ninguém gostaria de não estar disputando a Copa do Nordeste nesse momento. Mas o Santa pode focar em uma coisa só. E o principal disso tudo é o que o William já colocou aí. O time precisa garantir uma vaga na Série D ano que vem, caso não suba nessa temporada. Para o começo de ano, tem até sido mais agradável ver os jogos do Santa do que eu mesmo esperava. Você via que na estreia contra o Caruaru City, que é um campo mais complicado de se jogar, o Antônio Inácio, o Santa conseguiu fazer uma boa partida. Não venceu por acaso, venceu jogando bem, criando. Você lembrar, os 2 gols naquele jogo saem de jogadas trabalhadas. Então você vê que é um time que tem suas qualidades. O Walter, para mim, para ele pode ser um fator decisivo do sucesso da temporada, essa questão dos poucos jogos. Porque ele não vai ter que estar jogando quarto domingo. A gente tá vendo o Náutico e o Sport aí jogando em dias que descansa um dia e joga no outro. Né? Por exemplo, aí o Sport jogou domingo, tem amanhã um jogo contra o Ceará na Copa do Nordeste. Então, para o Santa, isso é um fator muito positivo. E olhando para o Walter em especial, jogar só uma vez na semana, se cuidar direitinho, para conseguir fazer uma boa apresentação quando for atuar. Ainda não quero avaliar o Santa como um todo. O time mais forte que ele pegou até aqui, ele acabou sendo derrotado, que é o Salgueiro, quando ele perdeu lá no Cordeiro de Barros pelo placar de 2-1. Eu acho que o Santa tem conseguido resultados que são os necessários. Em alguns momentos mostra até um futebol ofensivo que é legal de se ver, não é à toa que fez um 5-2, né, contra a equipe do Afogados, mas que ainda para chegar num clássico e dizer que é favorito, eu acho que é muito cedo. A gente também não sabe nem qual é o elenco que o Sport vai entrar no jogo do final de semana, até porque o Sport jogou ontem e botou o time reserva.
Mas então, acho que o Leston Júnior foi uma peça que foi acertada no Santa. O Leston vem de um trabalho no Floresta, que ele pegou o time lá rebaixado do Campeonato Cearense. O time foi rebaixado do Cearense e foi jogar uma Série D. E ele conseguiu no mesmo ano fazer o time ser rebaixado de divisão, não foi o trabalho dele, mas ele pegou o time e levou para uma Série C. Então, ele é um cara que faz um bom trabalho, eu gosto das ideias dele e confio que ele vai fazer um bom trabalho no Santa. Ainda é cedo, mas eu imagino que com o Náutico e o Sport, Copa do Nordeste se dividindo, Copa do Brasil e tudo mais, o Santa até vai ficar entre os 2 primeiros colocados e já vai ter vaga para a semifinal, pelo menos no Campeonato Pernambucano. Ô, Bruno, eu estava só conferindo aqui, 2018 a gente não acabou não se recordando, mas o Náutico chegou a disputar a fase de grupos com o Nordeste, mas não avançou ao mata-mata. Sim. Pronto, assim, mas pode ser sido também um diferencial, né? A gente sabe que foi um ano que já teve uma questão de não ter o Santa Cruz na semifinal, o Sport que era na semifinal para o Central, foi aquela final que pouco se esperava, Náutico e Central, mas foi um ano... Para quem é supersticioso, talvez essa informação não seja tão boa, né? Para o tricolor que estava supersticioso, imaginar que quando tem só o Pernambucano tem mais chance, a não ser que ele se espelhe no Náutico 2021. Pode ser uma questão também. Pois é. Pode ser que as coisas deem certo para o Santinha esse ano, né? Novamente. Tem algumas boas... alguns bons retrospectos a se apegar, né? Eu acho até que a gente já comentou um retrospecto antigo, que era aquele que, em 2011, que foi a última vez que teve esse cenário de Náutico e Sport na B e o Santa na D, todo mundo subiu. O Santa subiu da D para C, o Náutico e o Sport subiu da B para A, né? Então, assim, para quem é supersticioso, talvez seja a melhor informação que a gente pode se apegar. Né? Verdade. Ô, Bruno, você que acompanha mais de perto aí o interior, né? Os times do interior, você tem viajado, você estuda, né? Para narrar os jogos, para comentar, enfim, você estuda bastante, creio. Eu quero saber do time fora do eixo trio de ferro, né? Fora do trio de ferro, quem é que está mais preparado para chegar numa final do Campeonato Pernambucano? Quem pode, enfim, despontar mesmo? Olha, não tem como não falar do Retrô, e o Retrô nem termina sendo um time do interior, né? O pessoal lá do Retrô não gosta não, quando a gente fala que eles não são, que eles são um time do interior, porque eles são esse time fora do eixo, né? Fora do trio de ferro. Fora do trio de ferro. Pois é. O time do Retrô esse ano parece muito encaixado, Jason, até porque eles têm uma ideia de jogo que já me agrada bastante, que é do time que tem a posse de bola. Tudo bem que contra Náutico e Sport eles tiveram seus momentos de se retrancar mesmo e jogar no contra-ataque, né? Até o segundo gol lá contra o Sport é um erro de saída e o Renato faz lá o segundo gol. Mas é um time que gosta do jogo e hoje eles têm peças experientes, né? Tem um Renato, fico até me perguntando, sem querer, obviamente, tirar o Renato do Retrô, mas o Renato pode ser uma peça visada para o Santa Cruz na Série D de brasileiro, né? O Retrô não tem vaga na Série D desse ano, então na teoria o Renato só tem calendário. Né? Exatamente. Então é um cara que pode virar uma contratação para o Santa aí, quem sabe. O time do Retrô é equilibrado, mostrou que conseguiu jogar de igual para igual com as duas grandes equipes que pegou no ano, né, vencendo por 2-1. E eu acho que esse ano vai dar trabalho de vez, sabe? Por exemplo, eu não estou acreditando que o Sport, por exemplo, vai fazer um Pernambucano muito forte, porque é um time que está com muito estrangeiro, o técnico dá prioridade para a Copa do Nordeste, como até acho que tem sentido, né? A Copa do Nordeste é um campeonato mais forte do que o próprio campeonato pernambucano, mas eu acho que o Retrô sim vai conseguir pelo menos chegar na semifinal nessa temporada. Sobre os outros times do interior, o Afogados, que até empatou ontem com o Sport, não vejo um time conseguindo ir muito longe. Comparado aos outros anos, é um Afogados mais fraco, pelo menos nesse início de temporada. Eu fiz um jogo deles contra o Veracruz, que o primeiro tempo estava 2-0 para o Veracruz. No último lance da primeira etapa foi um pênalti. Não me recordo agora quem foi, mas perdeu o pênalti. Na segunda etapa, o Veracruz pregou em campo e o Afogados empatou em 2-2. Mas naquele jogo eu achei que foi mais demérito do próprio Veracruz do que mérito do time da casa. O Salgueiro é uma incógnita, cara. O Salgueiro ganhou para o Santa aquele jogo por 2-1. Mas eu não vejo um Salgueiro tão forte também como nos outros anos, como aquele Salgueiro que foi campeão pernambucano, aquele que bateu na trave na final. Eu vejo um time organizado, é um time que talvez depois do Retrô seja a quinta força, mas no mata-mata, só se for jogando em casa contra Náutico, Sport ou Santa, para eu acreditar numa possível vitória. Sabe, eu não vejo esse Salgueiro chegando nos aflitos, no Arruda, na Ilha do Retiro, dizendo, esse time vai dar trabalho, sabe? Eu acho o Salgueiro também. Acho que os times do interior, eles estão nivelados, mas um nivelado mais abaixo esse ano, sabe? O Caruaru City está aí pela primeira vez na Série A1, mas também
não imagino que consiga ir tão longe. IB 7 de setembro vão disputar a parte mais de baixo da competição. O Veracruz tem muita qualidade, mas é um time muito novo. O Veracruz, a média de idade deles é 22, 23 anos, se você parar para pensar. É um time com um núcleo muito jovem. E para eles conseguirem chegar um pouquinho mais longe, está faltando a parte física. É um time que geralmente cansa no segundo tempo. E aí, em termos de resultado, não está conseguindo ir longe. Então, assim, é Retrô e Salgueiro que vão conseguir fazer algum barulho, sabe? Se for outro desses aí, para mim, é sair de uma rota, de uma linha tênue, que eu não estou conseguindo encontrar ainda nos times do interior ou fora do eixo. Bruno, só para a gente encerrar aqui, pessoal que acha que botar ali a transmissão, até você pegar o microfone e enfim, iniciar a narração, eu queria que você dissesse como é feita toda a estrutura, como é feita a mágica da transmissão, né? Quantas horas antes você chega no estádio, como é que você faz as suas anotações, enfim, como é que é essa rotina, né? Como é que é esse ritual, né? Na verdade é um ritual, né? Explica aí, porque fazer ao vivo não é fácil, como a gente está fazendo aqui hoje. Explica aí. Você faz ao vivo também, né? Assim como a gente. Pois é, Jason. É uma parte das que dá trabalho, mas que me encantou muito foi entender como se funciona uma parte de bastidor, sabe? Tudo está em evolução, sabe? A live aqui está em evolução para a gente melhorar e no outro dia fazer melhor e assim vai. Na época de rádio web ou de transmissão em Facebook, eu não tinha que montar, por exemplo, equipamento. A federação, quando começou com as transmissões dela, ainda não tinha nem narrador e comentarista, por exemplo. A transmissão da federação que fazia numa plataforma chamada Maicujo era só a câmera pegando o jogo. E tinha lá o placar que a pessoa que estava na câmera atualizava. Tinha gol de tal time, estava lá, 1-0. Então, já faz aí 3 anos, acredito eu, que começou a ser introduzida essa coisa do narrador, comentarista. Começou ainda lá, a Derval fez parte disso, Kelvin Maciel, filho de Maciel Júnior, foram dos que iniciaram isso. Matheus Lopes também foi um cara importante para esse projeto, Alberi Silva, enfim. E aí, a gente, quando estava até ano passado, a gente tinha um protocolo que a gente tinha a obrigação de estar chegando no estádio 2 horas antes. Mas nos jogos aqui da capital, quando ia fazer aqui pertinho, Aflitos, Arruda, Ilha do Retiro, enfim. E a gente montava o nosso equipamento. Eu aprendi a mexer em equipamento, coisa que para mim ia ser algo extremamente difícil. Mexer com fio, mexer com mesa de som, câmera. Demorei muito. Acho que da minha equipe, acho que eu fui um dos que mais demorei a aprender a fazer isso, sabe? E hoje eu consigo desenrolar com uma certa tranquilidade. Hoje, nessa temporada, a gente já teve outra evolução. A gente já faz jogo com outro pessoal que é especialista em câmera. Nossa transmissão cresceu, tem mais de uma câmera agora, a gente tem replay e tudo mais. Só que a gente não muda de ter que chegar sempre cedo no estádio. Eu faço jogos aí no sertão pernambucano, né? Salgueiro, Afogados da Engazeira. Cara, é uma rotina massa, mas bem cansativa, porque a gente vai com os delegados de jogo. E aí termina que 98% das vezes a gente faz bate e volta. Fazer bate e volta de Salgueiro e Afogados da Engazeira é maravilhoso, porque assim, a gente passa mais de 24 horas acordado, sabe? E aí divisão, tudo isso, a pessoa que tá comandando lá. Então, assim, é bem pesado. Eu sou um cara que eu particularmente gosto sempre de estudar com antecedência para jogo. Eu fiz muito jogo com o Jonathan Cavalcante, que é narrador esportivo, um dos melhores que eu conheci, inclusive. E eu aprendi meio que com ele a fazer um sistema de jogo que é assim, cada time tem 10 páginas de Word. Eu tenho a carreira de cada jogador anotada para poder chegar lá na hora da transmissão e falar, fulaninho tem 23 anos e passou na Tombense, ele é natural de tal lugar e tal. Então, por conta dele, eu comecei a fazer um sistema de transmissão que a gente tem que estudar tudo isso. Porque eu imagino que, eu tô fazendo um jogo que não envolve os 3 da capital. Mas quem tá fazendo o jogo ali, se eu passar a informação errada, uma pessoa vai chegar no chat e dizer, tá falando besteira. Fulaninho aí não tem essa idade, não jogou em tal lugar. Então, assim, exige que a gente seja um nível de profissionalismo igual ali quem faz rede de televisão. Então, eu aprendi meio que com o Jonathan, né, que é esse cara que trabalhou muito tempo comigo, a fazer esse sistema e levo isso em base. Então, hoje, quando eu vou para Sertão, quem dera eu chegar 2 horas para fazer jogo. Eu tenho que almoçar por lá, fazer tudo isso. Então, assim, jogo é 4 horas da tarde, 12:30 eu tô almoçando por lá. E aí, 1 hora já tô no estádio, a gente vai se organizar tudo direitinho e tal. E é um processo melhor prevenir do que remediar. Então, é muito legal você fazer isso chegando antes, se organizando até pegar o microfone e aí a mágica lá da transmissão acabar acontecendo.
Pronto, beleza. Bruno, muito obrigado, foi massa o papo. O público agora teve a oportunidade também de conhecer mais um pouco da sua história, da sua trajetória. Para a gente foi, como eu disse aqui no início da transmissão, foi muito importante para a gente, né? Enfim, eu vi agora a sua história como entrevistado, né? Agora, sentado do outro lado, né? Sentado, enfim, da cadeira, inclusive, ou não na cadeira, não, mas na tela, que, por exemplo, estava Chico José aqui na semana passada, já esteve Márcio Canuto contando a história dele, enfim, Evaristo Nogueira, o Homem Mal também, enfim, Nilcinho. E é isso, a gente está aqui para ouvir histórias e contar histórias, mostrar quem são as pessoas, quem faz espetáculo, né? Que não é só no campo, também está fora dele, né? Enfim, tem muita história boa para ser contada, para ser mostrada, né? Enfim, tem muito talento, você é um talento, né? Você é um exemplo. Obrigado. Escrevam aí, viu, pessoal? Vocês que estão aí nos assistindo, vocês vão ouvir muito ainda falar de Bruno Noblar, com certeza ele vai brilhar muito ainda, está só no começo, por isso que a gente já convidou ele aqui, né, William? Para quando ele estourar, aí ele lembrar que, enfim, ele já passou por aqui e enfim, vai voltar com certeza futuramente, enfim, quando estiver brilhando mais ainda do que já está. Viu? Pessoal, obrigado. Só para finalizar aqui, chame os seus amigos para assistir ao programa na íntegra, é muito importante sua visualização, se inscreva lá no YouTube, ative as notificações para saber quando é que vai ter vídeo, né, novo, nos siga no Instagram, no Twitter, Folha PE, @ Folha PE Esportes, que é o da editoria de esportes, tem o Facebook da Folha, o Telegram, e também nos prestigie, né? Um abraço para todo mundo que está nos assistindo. Valeu, William, mais uma vez. Obrigado, Yuri, que estava aí na operação. E até a próxima semana. Um abraço, viu, pessoal? Obrigado, pessoal.